Com uma vitória contundente nas urnas, Nayib Bukele se reelegeu presidente de El Salvador por mais 5 anos. O político conquistou popularidade com medidas extremas de combate à criminalidade, que fizeram despencar os índices de violência no país. A oposição denuncia que Bukele usa métodos antidemocráticos. Um presidente eleito pelo voto que se autodenomina o ditador mais descolado do mundo. Aos 42 anos, Nayib Bukele, de ascendência palestina, foi reeleito para mais um mandato em El Salvador. Me parece perfeito, porque eu acho ele perfeito. Graças a Deus, ele venceu de novo. O país estava em uma situação muito complicada. E hoje, El Salvador não se parece em nada com o que era há 5 anos, afirmou este eleitor. Em El Salvador, a Constituição não permite reeleição. Mas em 2021, a Assembleia Legislativa, de maioria pró-Bukele, destituiu o Procurador-Geral e os 5 juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal. O presidente, então, nomeou 5 juízes, que permitiram que ele fosse candidato mais uma vez, desde que se licenciasse antes do período eleitoral. É uma reeleição nefasta. É uma reeleição nefasta, porque, de acordo com a nossa Constituição, a reeleição não é permitida. A indignação de Rubem é quase invisível em meio à devoção a Bukele. No domingo, o presidente se declarou vencedor da votação, com 85% dos votos, pouco depois do fechamento das urnas. Número parecido com o índice de aprovação do governo dele, que estava em 90% em janeiro, segundo pesquisas. Seria a primeira vez que em um país... Pela primeira vez na história, um único partido irá governar um país eleito completamente pelo sistema democrático. Pulverizamos a oposição, declarou Bukele em frente à sede do governo ainda no domingo. A oposição denuncia que Bukele usa métodos antidemocráticos. Numa rede social, Bukele escreveu também que o partido dele teria um mínimo de 58 cadeiras das 60 da Assembleia Nacional, o que significa que ele terá pela frente mais 5 anos de poder absoluto. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Oliver Stunkel, afirmou que Bukele usa uma estratégia política comum ao redor do mundo. Ninguém tem uma taxa de aprovação acima de 80% para sempre. Só que ele concentra o poder político de uma forma que, quando lá na frente a popularidade cai, já não tem mais como tirá-lo do poder por meio de eleições. Isso é um processo muito comum. E muitos presidentes, por algum motivo ou outro, conseguem aumentar sua taxa de popularidade, aproveitam desse momento para aparelhar o judiciário, controlar o legislativo, e quando os eleitores se dão conta disso, já é tarde demais. Este 4 de fevereiro... As redes sociais são uma grande aliada de Nayib Bukele. Ele trabalhou 12 anos com marketing político. Aos 31 anos, foi eleito prefeito de uma cidade de 8 mil habitantes. 3 anos mais tarde, já governava a capital do país, São Salvador. Durante o mandato, brigou com dirigentes do próprio partido, de esquerda, e foi expulso, acusado de provocar divisões internas e de desrespeitar os direitos das mulheres. Bukele já dava sinais de que queria concorrer à presidência quando se filiou a um partido menor, o Gana, de direita. Foi eleito presidente aos 37 anos. El Salvador fica na costa oeste da América Central. Tem pouco mais de 6 milhões de habitantes. Em 2015, era um dos países mais violentos do mundo. O combate aos grupos considerados terroristas pelo governo foi a principal plataforma de campanha de Bukele. O antropólogo e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues, destacou a importância da segurança pública para os eleitores. Evidentemente, eu acho que a segurança ela é um anseio universal, né? Todas as pessoas, evidentemente, elas têm um estado de paz para poder dar conta e dar continuidade aos seus projetos de vida.
né? Então sempre vai ser um pleito universal do homem, né? Do ser humano de uma forma geral. Evidentemente, elas têm características, elas são condicionadas por fatores locais, né? E esses fatores locais, muitas vezes e infelizmente, são manejados com pretensões político-partidárias. Em março de 2022, 87 pessoas morreram num confronto entre as duas principais facções criminosas do país. Bukele declarou o estado de exceção e suspendeu garantias constitucionais, como a liberdade de reunião e a inviolabilidade de correspondências e comunicações, além de autorizar prisões sem ordem judicial. Ele tem governado assim desde então. Em 2 anos, o governo prendeu mais de 75 mil pessoas, sem seguir o devido processo legal. No ano passado, construiu uma mega prisão com capacidade para 40 mil pessoas, o que levou El Salvador a se tornar o país com a maior taxa de população carcerária do mundo. Bom, a dimensão da segurança pública na América Latina, ela é refletida nos números de homicídio por 100 mil habitantes, né? A região concentra as maiores taxas de violência do mundo. E muitas vezes essas taxas elas são muito recalcitrantes, elas não têm reduzido como em outros locais que já conseguiram resolver o problema, ou pelo menos apresentarem soluções mais plausíveis para essa redução. As medidas de Bukele surtiram efeito. Em 2015, a taxa de homicídios era de 106 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Quando Bukele assumiu, em 2019, era de 38 e caiu para 2,4 por 100 mil habitantes em 2023, a segunda menor taxa entre os países de toda a América. As ações de Bukele começaram a despertar a atenção e, junto com os holofotes, vieram as denúncias de violações dos direitos humanos, como prisões de inocentes e suspeitas de maus-tratos dentro das cadeias. A gente quer que o Ministério Público investigue. Minha filha é uma trabalhadora. Em que momento ela virou uma criminosa para o Estado? Implora esta mãe. Mais de 6 mil denúncias já foram feitas contra o governo. Se a segurança foi o grande trunfo de Bukele nas urnas, a economia é o grande questionamento para o próximo mandato. A pobreza atinge mais de 1/4 da população.